Você sabe o que é necessário para construir uma estratégia de investimento? Olá, bem-vindo ao canal. Sou Rafael Desconze. Se você é novo por aqui, nesse canal compartilho conteúdos de finanças, investimentos e economia. Por favor, inscreva-se, faça seus comentários, sugestões e deixe um like se gostaram desse material. Nesse vídeo iremos falar sobre como desenvolver uma estratégia de investimento. Cada estratégia de investimento é refletida em um portfólio, uma carteira de investimento. Basicamente, temos 3 etapas que iremos analisar: entender as necessidades do investidor, construir o portfólio e avaliar o desempenho desse portfólio. Em relação ao investidor, é importante compreender sua tolerância ou aversão ao risco, o horizonte de tempo que o recurso ficará aplicado, seus objetivos, seu status fiscal, tributário e, em alguns casos, até o seu contexto familiar. Na construção do portfólio de investimentos, a primeira decisão é de como alocar os recursos entre as diferentes classes de ativos definidas, de uma forma geral, como ações, renda fixa e ativos reais. Você também pode estruturar essa decisão de alocação de ativos em termos de investimentos em ativos domésticos ou ativos internacionais e os fatores que direcionam essa decisão. O segundo componente é a decisão de seleção de ativos, na qual você escolhe ativos individuais dentro de cada ativo para montar seu portfólio. Em termos práticos, essa etapa é onde você seleciona as ações que representam o componente do equity, os títulos que formam o componente de renda fixa e os ativos reais que compõem o último componente de sua carteira de investimento. A última etapa é a execução, na qual o portfólio está praticamente finalizado. Nessa etapa, os investidores devem avaliar os custos da transação contra sua percepção de negociar muitas vezes os ativos do seu portfólio. Enquanto a importância da execução irá variar entre as estratégias de investimento, existem muitos investidores que irão falhar nesse estágio do processo. Avaliar o desempenho do portfólio. A última etapa do processo, e frequentemente a mais dura, é a avaliação de desempenho. Investir é, depois de tudo, estar focado em um objetivo e um objetivo apenas: fazer o máximo de dinheiro que você puder, dado as suas preferências particulares de risco. A avaliação de desempenho dos investimentos é extremamente importante para o investidor que construiu o seu próprio portfólio, porque essas análises irão determinar como que o investidor irá abordar seus investimentos no futuro. Além desse processo de construção do portfólio que explicamos, é importante cada investidor entender as principais estratégias: tempo do mercado e a seleção de ativos, o investidor passivo e o investidor ativo, o horizonte de tempo e estratégias alternativas. Tempo do mercado e a seleção de ativos. A mais ampla categorização de uma filosofia de investimento é se ela está baseada sobre o timing dos mercados, em geral, ou em encontrar ativos individuais que estão mal precificados. Assim, podemos categorizar o primeiro grupo de filosofia como o tempo do mercado, enquanto o segundo grupo como filosofia de seleção de ativos. Em cada uma existem muitas linhas de análise que levam a diferentes visões sobre os mercados. Vamos considerar o tempo de mercado primeiro. Enquanto a maioria de nós considerar o tempo de mercado somente no contexto do mercado de ações, há investidores que consideram o tempo de mercado de forma mais ampla, com o mercado de câmbio, o mercado de títulos, o mercado imobiliário e tudo aquilo que vier na mente. A faixa de escolhas entre a seleção de ativos é ainda mais ampla e pode abranger gráficos
e análise técnica, fundamentos, resultados, fluxo de caixa ou crescimento, informações, relatórios trimestrais e anúncios de fusões e aquisições. E da mesma forma que o tempo de mercado tem fascínio sobre nós, porque remunera bem quando se está certo, é difícil ser bem-sucedido pela mesma razão. Muitas vezes, há muitos investidores tentando acertar o tempo do mercado e obter sucesso de forma consistente é muito mais difícil. Se você decidir comprar uma ação, como você irá basear sua compra? Utilizando gráficos, fundamentos ou potencial de crescimento? A resposta irá depender não apenas de sua visão do mercado e de suas evidências empíricas, mas também de suas características pessoais. Investidor passivo e investidor ativo. O que nos leva a uma outra análise. As estratégias de investimento considerando investimentos passivos e ativos. Em uma estratégia passiva, você investe em uma ação ou uma companhia e espera que seus investimentos remunerem. Assumindo que sua estratégia esteja correta, esse resultado virá do mercado reconhecendo e corrigindo a desvalorização do preço dessa companhia. Portanto, o investidor que comprar ações com preços baixos e ganhos estáveis está seguindo uma estratégia passiva. Ou seja, segue um índice de referência. Já em uma estratégia ativa, você investe em uma companhia e tenta mudar o modo como a companhia faz a gestão do seu negócio, para fazê-la ser mais lucrativa. Podemos categorizar capitalistas de risco como investidores ativos, pois eles não apenas possuem posições em negócios promissores, como também provêm insumos significantes para essa companhia. Qualquer investidor que tenta bater o mercado é visto como investidor ativo. Portanto, investidores ativos podem adotar estratégias ativas e passivas de investimento buscando ganhar do mercado. Horizonte de tempo. Diferentes estratégias de investimento requerem diferentes horizontes de tempo. Uma estratégia baseada em premissas que os mercados exageram, com informações novas, irá gerar uma estratégia de curto prazo. Por exemplo, você pode comprar ações logo após um anúncio de resultados negativos, segurar por algumas semanas e vender, felizmente por um preço superior. Por outro lado, uma estratégia de comprar companhias negligenciadas, ações que não são acompanhadas por analistas, devem requerer um horizonte de tempo muito maior. Um fator que determina o horizonte de tempo em uma estratégia de investimento é a natureza do ajuste que deve ocorrer até você colher os prêmios da estratégia bem-sucedida. Investidores passivos que buscam comprar ações de companhias as quais eles acreditam estejam subavaliadas podem ter que esperar anos até que o mercado faça essas correções, mesmo se eles estiverem certos. Investidores que negociam antes ou depois de relatórios trimestrais, porque eles acreditam que o mercado não responde corretamente a esses relatórios, devem manter a ação por apenas alguns dias. No extremo, investidores que veem o mesmo ou muito similar ativos precificados diferentemente em dois mercados, pode comprar um mais barato e vender um mais caro, procurando uma arbitragem de lucros em poucos minutos. Lembrando que se trata de um processo dinâmico a ser analisado periodicamente e, se necessário, fazer adequações ao cenário atual. Estratégias alternativas. Um dos aspectos mais fascinantes das estratégias de investimento é a coexistência dessas estratégias baseadas em visões contraditórias do mercado. Portanto, você pode ter momentos de mercado nos quais o investidor compra com base no momento do preço, sugerindo que investidores são lentos em aprender a partir de novas informações, e um momento de mercado que são investidores que pensam de forma independente, baseado na crença de que os mercados exageram. Entre os investidores que são fundamentalistas, você pode ter o value investors
que compram ações de empresas maduras porque acreditam que o mercado supervaloriza crescimento, e growth investors, que compram ações em crescimento usando exatamente uma justificativa oposta. A coexistência desses impulsos contraditórios para investir deve soar como irracional, mas isso é muito rico porque é responsável por manter o mercado equilibrado. Adicionalmente, você pode ter investidores com estratégias contraditórias coexistindo no mercado por causa de suas diferentes perspectivas de horizonte de tempo e suas visões sobre risco existente. Obrigado por assistirem, não esqueçam de se inscreverem no canal, deixem o seu like e nos vemos no próximo vídeo.